E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Zoologia Comparada, aula 2. Nessa aula, meus amores, nós veremos o sistema circulatório de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos comparativamente. Então, vamos começar ali, ó. Primeiro, vamos para os peixes. Primeiro, vamos para a teoria, depois eu mostro na prática. Peixes, tipo de circulação simples. Jesus! O que é circulação simples? Anota aí, tu tá com teu caderno aí? Claro que sim, Ana Lia, eu estou super preparada. As tuas aulas eu me preparo super. Então, a circulação simples é quando apenas um tipo de sangue circula no coração. Opa, como assim um tipo de sangue? O Geraldino não falou ainda de circulação com vocês, então eu vou dizer. Existem dois tipos de circulação no nosso corpo, ok? Existe aquele sangue, dois tipos de sangue, desculpa, no nosso corpo, tá? Como assim dois tipos de sangue? Vou te dizer. No caso dos mamíferos é um exemplo. Nós temos o sangue dito arterial, que é aquele que a gente inspira, esse oxigênio ele entra no meu sistema respiratório, vai para os meus alvéolos pulmonares e carrega o sangue com oxigênio. Então, quando a gente está inspirando, a gente está colocando o ar, que tem oxigênio, o nosso aí tem os brônquios, os bronquíolos, terminam num saquinhos que são os alvéolos, eles são capazes de retirar o oxigênio do ar e jogar no sangue. E nós já sabemos lá do primeiro ano que esse oxigênio se liga na hemoglobina das hemácias e começa a circular pelo nosso corpo para deixar nas células esse oxigênio. Beleza, o nome desse sangue é sangue arterial. É o sangue carregado de oxigênio, beleza? Fechou? Sangue carregado de oxigênio, sangue arterial. Só que o que acontece? Esse sangue vai passando de célula a célula, célula a célula. No nosso caso, ele ainda passa no coração para ter uma bomba, uma força. Vai passando de célula a célula, vai deixando o oxigênio e capturando o gás carbônico, porque a célula é como nós, ela utiliza o oxigênio e libera o gás carbônico. Quando esse sangue e esse gás carbônico ele vai diluído no plasma, na parte líquida, né? Quando esse gás carbônico, a taxa de gás carbônico é muito maior do que o oxigênio, as ambulâncias aí, se cuide, olha o isolamento, vamos respeitar a quarentena, vamos respeitar a nossa vida. Então, esse gás carbônico, quando a taxa é maior, porque já passou em grande parte do corpo, aí a gente chama de sangue venoso. Ok? Então, o sangue arterial, ele é aquele carregado de oxigênio e o sangue venoso é aquele que a taxa de gás carbônico é maior do que a de oxigênio. Então, é isso aí. Para tu lembrar, sangue venenoso, não é bem assim, que é aquele que tem que ser eliminado. Aí o que acontece? A circulação, ela vai acontecer, no caso dos mamíferos, assim. No pulmão, o sangue arterial se enche de oxigênio, passa pelo coração, ganha um estímulo, passa por todo o meu corpo, vai se carregando de gás carbônico e empobrecendo o oxigênio. E esse sangue cheio de gás carbônico, ele precisa ir para o pulmão. Só que antes de passar para o pulmão para os alvéolos retirarem o gás carbônico, ele ainda dá uma passadinha no coração. Tudo isso que eu falei a gente já vai ver nas imagens. Mas a primeira coisa que tu tens que saber é que tem o sangue arterial, que é rico em oxigênio, e o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. No caso dos peixes, eles têm um tipo de circulação simples, que só passa pelo coração um desses tipos de sangue. No nosso caso, eu acabei de falar, quando sai do pulmão o sangue arterial, ele passa pelo coração para dar uma bombada e se espalhar pelo corpo. E quando vem aquele sangue cansado lá da tua ponta do pé, cheio de gás carbônico, antes de sair, de passar pelo pulmão, ele passa pelo coração. Então eu já sei que no caso dos seres humanos, no nosso coração passam dois tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. Mas vamos para os peixes, que é o tipo de circulação simples? Vamos, então a circulação simples, anota aí, é aquela que apenas um tipo de sangue passa pelo coração. Já saberemos qual é esse tipo de sangue. Outra coisa que não está escrita ali nos peixes é que nos peixes o tipo de circulação ela é também do tipo fechada. O que significa ser circulação fechada?
que os vasos sanguíneos, a gente já tinha visto isso, circulação fechada e aberta, que o sangue sempre percorre por vasos sanguíneos, ele não chega a ficar aberto, tipo que nem os insetos que caem em algum lugar, assim, caem numa lacuna, Não, ele sempre circula ou no coração ou nos vasos sanguíneos, beleza? Então, já sabemos isso. Mas eu quero saber mais sobre peixes. Se tu for lá no slide de fundo branco, eu separei depois uns comparativos aqui, mas aqui, ó, o de fundo branco, aqui quem sabe faz ao vivo, estava aqui já selecionado para ti, tá mostrando um tipo de circulação dos peixinhos. Olha só, outra coisa que já estava dizendo ali, o coração dos peixes, eles têm apenas 2 cavidades, estão vendo que são 2 cavidades? Por isso ele é considerado um coração bicavitário, 2 cavidades, são mais simples. E o que acontece com os peixes? Lembra sempre que o sistema circulatório e respiratório, eles estão sempre associados, porque a circulação serve para espalhar, entre outras coisas que estão circulando no sangue, o oxigênio e capturar o gás carbônico. Então, o que acontece? No caso dos peixes, a água, ela vai entrar pela boca, na maioria dos casos, e sair pelas brânquias. Quando essa água, ela entra pela boca e sai pelas brânquias, o que ele está fazendo? É como se a gente fizesse assim, ó, colocando o ar. Eles têm a capacidade, as brânquias têm a capacidade de tirar da água o oxigênio dissolvido. Então, a água entra, passa pelas brânquias, nas brânquias se retira o oxigênio dissolvido da água e se devolve o gás carbônico. Quando a água sai pelas brânquias, é uma água carregada de gás carbônico. Então, por isso que quando tu pesca um peixe pobrezinho, ele fica sufocando, porque ele não tem essa capacidade de tirar o oxigênio do ar e sim da água. Então, o que aconteceu? A água passou aqui por ele, ok? E aí, nas brânquias, ele retirou o oxigênio. Olha o que está mostrando aqui, ó, capilares branquiais. O que são capilares? Vasos sanguíneos que passam pelas brânquias. O que está vindo? Cheio de gás carbônico. Já estamos vendo sempre um detalhe, gente. Anota aí. É habitual, é de praxe. A cor do sangue sempre é vermelha de todos os animais. Mas é de praxe, didaticamente, representar o sangue venoso com gás carbônico de azul e o sangue arterial de vermelho. Sangue com gás carbônico azul. Sangue com oxigênio, a cor do Internacional Colorado de Porto Alegre, vermelho. Isso diz muita coisa. Então, sangue arterial vermelho representado, sangue venoso representado de azul. Então, tá vindo aqui o sangue cheio de gás carbônico eliminado pelas brânquias. O oxigênio vai ser retirado pelas brânquias e vai cair no sangue. Começa a ser espalhado pelo corpinho do animal, do peixe todo, e aí ele vai deixando nas células o oxigênio e capturando gás carbônico até que ele fica totalmente enriquecido de gás carbônico, ele já vira venoso de novo. Só que esse sangue já circulou todo o corpo do bicho, ele está perdendo pressão e ele precisa circular. Aí que ele entra no coraçãozinho do peixe. O coraçãozinho do peixe é formado só de 2 partezinhas. O átrio é onde entra o sangue e o ventrículo é onde sai. O ventrículo de todos os corações que a gente vai ver é a parte que é muscular, é a parte que bombeia, aquilo que faz todo o coração tem a função de bombear. Então, olha só, aqui estou eu agaçada. Então, o que está mostrando? O sangue veio nas brânquias, tipo, o sangue passou pelas brânquias, se encheu de oxigênio, foi espalhando célula a célula, se enriqueceu de gás carbônico, virou sangue venoso, passou pelo coração, entrou pelo átrio, saiu pelo ventrículo, essa parte muscular, bombeou com pressão e aí ele vai todo pressionado passar pelas brânquias para deixar o gás carbônico se enriquecer em oxigênio e assim sucessivamente. Isso aqui é o tipo de circulação simples, apenas um tipo de sangue passa. Qual é o sangue que passa no coração do peixe? O sangue venoso, ok? Somente o sangue venoso. Por uma questão de evolução é o venoso que passa. Então aí passa aqui, pega a pressão, se enche de oxigênio, vai passando aqui, a pressão já está diminuindo e aí ele vai circulando.
Beleza, meus amores? Ó, coração é dotado de duas câmeras, átrio ou aurícula e ventrículo. Átrio é onde o sangue entra e ventrículo é a parte que bombeia e que sai. Pelo coração circula apenas sangue venoso, que é o gás carbônico. As hemácias são anucleadas, como é o caso dos mamíferos, né? E portadoras de hemoglobina, assim como nós, mamíferos. Viu que bonitinho? Esse fofo! Essa é a circulação dos peixes. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui no dos anfíbios. Eu não lembro se dos anfíbios vai aparecer aqui a circulação desenhadinha. Não, só dos répteis, mas eu já separei para vocês. Então, vamos aqui no fundo preto ver o que ele vai falar de anfíbios para ti, depois a gente vê as imagens. Olha o que ele diz dos anfíbios. Circulação dupla é diferente da simples. Circulação dupla, anota aí. 2 tipos de sangue no coração. Circulação dupla significa 2 tipos de sangue. Dentro do coração passa arterial e passa sangue venoso. Ou seja, sangue com oxigênio e sangue com gás carbônico. Fechada, o sangue sempre passa pelos vasos sanguíneos ou coração. E incompleta, o que significa incompleta? Anota aqui, anotar essa definição resolve tudo. Incompleta significa que dentro do coração, sangue arterial com oxigênio e sangue venoso com gás carbônico se misturam, entram em contato. Então, isso significa incompleta, que o sangue arterial e o sangue venoso dentro do coração entram em contato. Ali nos peixes, o coração era bicavitário, ali na segundo quadrado. Bicavitário venoso, que significa que 2 cavidades é apenas sangue venoso que passa. Aqui tá dizendo coração tricavitário. Vamos ver como que é? Eu separei aqui uma imagem para ti no Google. Só um minutinho. Ó, não é este, não. Aqui, deixa eu ver se aqui tá melhor. Acho que esse aqui tá melhor. Vamos ver? Não, esse aqui tá melhor. Vamos aproximar aqui. Ó, aqui a gente tinha visto o sistema... Aqui vocês estão... Aí, ó. Aqui a gente tinha visto o sistema circulatório dos peixes, tá tudo dominado. Agora o sistema circulatório dos anfíbios. Só olha pra cá que é o que me interessa que tu olhe, os outros tu ignora porque a gente não tá estudando ainda, depois a gente vê. Tricavitário. O que significa tricavitário? 2 átrios e 1 ventrículo. Isso que é importante, tá? Eles têm 2 átrios e 1 ventrículo. E o que a gente vai saber? A circulação aqui diz pulmocutânea, porque a gente sabe que os anfíbios, quando adultos, eles vão ter respiração tanto pulmonar quanto através da pele. E o que vai acontecer? Eles vão capturar através da pele e do pulmão o oxigênio. O sangue vai se enriquecer de oxigênio e vai ser sangue arterial. E ele vai precisar de uma pressão para ser espalhada pelo corpo. Então ele vem aqui pelo átrio. Outro detalhe, gente, pensa que eu tô vendo só o sapinho. Eu tô vendo o coração assim, entendeu? O sapinho, esse coração tá aqui. Então, o que eu tenho que saber? Que esse lado é o lado esquerdo e esse lado é o lado direito. Se eu estiver olhando, vai ser o lado contrário aqui do direito e esquerdo. Mas pensa sempre no bichinho, tá? Não é a tua direita e a tua esquerda, é a do bichinho que tá sendo analisado. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui pelo lado esquerdo, o átrio do lado esquerdo, vai bater no ventrículo, que é esse V, lembra de ventrículo que é o V, super muscular, vai bater aqui, vai pegar um impulso, vai sair, se espalhar pelo corpinho do bichinho e capturando, deixando oxigênio e capturando gás carbônico, até se transformar em sangue venoso. Aí ele já vai estar perdendo pressão e precisa passar lá pelo coração para passar aqui uma pressão razoável para acontecer a troca gasosa. O coração sempre vai permitir que a pressão que passa aqui seja a mesma. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar o sangue aqui pelo coração, entrar pelo átrio direito,
pega uma pressão no ventrículo e sai. E assim sucessivamente. Aí o sangue venoso vai ser liberado gás carbônico e se enriquecer de oxigênio. É simples assim. Lembrando, por que é chamado circulação dupla? Porque tem os dois sangues, o arterial e o venoso dentro do coração. Por que se chama circulação fechada? Porque está sempre dentro de vasos sanguíneos. Por que se chama circulação incompleta? Porque vocês estão vendo que tem uma coloraçãozinha rosa. Não que eles se misturam totalmente, porque eles têm ali uma afinidade química, que o vermelho, o uso de oxigênio vai por esse lado e de gás carbônico sai por esse lado, mas eles têm ali um contatinho, diminui um pouco essa eficiência, mas eles sim entram em contato dentro do coração. Tricavitário, porque tem 2 átrios e um ventrículo. Beleza, gente? Quer saber quais são os próximos tipos de circulação? Assiste o próximo vídeo.